Do câncer ao Ironman. Agora a gente vai apresentar a trajetória, uma linda trajetória de um tatuador que encontrou no esporte um novo capítulo de vida. Diagnosticado em 2007, Gustavo Teixeira passou por transplantes de medula, múltiplas sessões de quimioterapia, radioterapia. E a gente tem aí uma trajetória bonita que em 2018 contou com outro desafio, uma polineuropatia, que afetou os 4 membros, gerando, né, impactos que ele mesmo vai contar para a gente, porque apesar dos desafios da vida, a escolha nunca foi parar. O Gustavo está aqui do meu ladinho para mostrar como essa rotina de superação, de escolhas, de se encontrar novamente, né, Gustavo, foram importantes, trajetórias importantes para a tua chegada. E, enfim, essa vida aí que continua transformando outras. Tudo bem? Seja muito Bom bem-vindo. dia, muito obrigado. Bom dia a todo mundo que assiste. Escute essa história com o coração aberto, com carinho, porque eu tenho certeza que algumas coisas que eu posso falar é importante para poder transformar vocês como eu fui transformado nesses 18 anos tratando de um câncer. Então, são pequenas coisas que eu fui fazendo ao longo da vida, escolhas lá no passado, mas feitas no agora, que realmente me mudaram e estão me mudando até sei lá quando. E eu quero saber o seguinte, a gente já vai falar de todos os teus projetos, Sim. né, do Ironman, que é uma prova dificílima, mas para a gente começar, quando vem o diagnóstico, quando você recebe esse diagnóstico, né, de que forma ele é recebido, tanto por você quanto pela sua família? Sim, é muito interessante que o câncer apareceu na minha vida em 2007. E eu não entendi que eu tinha um câncer. A gente até brinca que a ignorância às vezes é uma benção, né? Eu entendi que na verdade eu tinha que tratar para não ter a doença. Então eu fiz cirurgia, eu fiz a quimio, eu passava mal, eu vomitava todas as coisas que acontecem em um tratamento, mas a minha cabeça era que eu não estava tratando para poder, porque eu tinha doença. Então eu sentia que eu ainda tinha saúde. Para minha família foi um baque, porque pai e mãe dentistas. Em 2007, quando a doença apareceu, o linfoma de Hodgkin era um tratamento muito difícil, né? Hoje em dia está bem mais tranquilo, mas era muito difícil. Então, para eles, eu lembro de ver a cara deles de desespero, realmente, tipo assim, meu, nosso filho está com câncer, ferrou, né? Então, para eles foi um baque muito gigante. E apareceu eu estava com algumas manchas em volta de uma tatuagem. Primeira tatuagem. É que eu falo, é muito difícil contar a história do Gustavo sem a tatuagem estar Claro. junto, né? E eu peguei, fiz a tatuagem, estava no terceiro colégio, mostrei para o professor, tinha algumas manchas em volta da tatu. Ele viu, ficou encucado com aquilo, ligou para minha mãe, falou: Miriam, o Gustavo está com umas manchas assim em volta, leva ele no médico para ver o que é. Como era escola pequena, os professores tinham amizade com as mães, com os alunos. Minha mãe, por ser da área da saúde, deu a importância a isso, levou eu no médico. Resumo da história, isso daqui foi mancha de limão que um pai de uma amiga minha, num clube, brincando, encostou e manchou, e minha mãe lembrou que eu tinha aqui um carocinho. Falou: doutor, o Gustavo tem esse carocinho. Aí a médica falou: ah, vamos fazer uma biópsia? E aí que minha vida começou. Então, de uma mancha, de uma tatu que não tinha nada a ver, conseguiu pegar a doença realmente no começo, né? Então, eu dei muita sorte de ter pego logo no começo, não tinha muitos focos, tinha poucos, pequenos, então aí eu comecei o tratamento. São 17 anos que você diz. 18 anos já 18 tratando. anos Comecei em 2007. E quais foram os processos que você passou até aqui? A gente falou aqui do transplante, né? Sim. Mas eu queria que você falasse também o que foi desenrolando, o que foi acontecendo nessa Sim, trajetória. em 2007 eu fiz o primeiro tratamento, sempre seguindo o protocolo para aquele tipo de doença e tratamento que tem no momento. Em 2007 eu fiz o primeiro tratamento, 2009 voltou a doença. Mas aí quando voltou eu entendi o que era um diagnóstico de um câncer. Aí eu fiquei transtornado, que eu acho que é o que todo mundo recebe, realmente uma vida acabou, o câncer vai te matar, aquela coisa ruim realmente que tem na doença, que é o que eu quero desmistificar, que tem coisas que você consegue olhar o lado positivo. Mas aí, nesse período, a minha cabeça ficou muito conturbada, não fiz o tratamento. E aí começou a crescer os tumores e tal. Falei, nossa, eu conseguia ver na sombra o tumor, né? E eu falei, eu acho que chegou a hora de ter que tratar. Em 2011 eu fiz o primeiro transplante, porque quando volta a doença tem que fazer o transplante de medula. Então, em 2011 eu fiz o transplante, voltou de novo a doença, em 2013 eu fiz outro transplante, voltou de novo a doença, e aí daqui para frente eu faço vários tipos de imunoterapia, que são tipos junto com radioterapia. Então, cada vez a gente vai testando o que vai dando certo, né? Meio que resumidamente, tipo, todos os tratamentos foram isso, né? E vem cá, quando que o esporte entra na tua vida? Quando que ele vira essa chave, né? Até mesmo na tua vida como inspiração para outras pessoas?
eu sempre fui do esporte, né? Desde criança sempre fui de jogar bola. Eu era goleiro de futsal, handebol da escola, fazia ginástica olímpica, qualquer coisa de esporte eu estava no meio. Então eu sempre fui muito de esporte, sempre cuidei assim um pouco da alimentação, longe de bebida, essas coisas. Eu nunca gostei, sempre gostava de dormir, tipo de acordar um pouco mais cedo, às vezes quando estou na praia poder surfar. Então eu sempre fui ligado no esporte, mas em 2018 mais ou menos veio a polineuropatia. Que é devido a tantos anos de tratamento, de medicação, eu nunca tive um tempo grande para o corpo se desintoxicar. Então, cada vez mais ele ia travando, né? E esse problema pode acontecer em pacientes que têm diabetes, entre várias pessoas pode acometer isso, né? E aí, em 2018 apareceu e me travou. Se eu fechava a mão, ela não voltava. Se eu pulava, a perna travava. Eu também cheguei a retirar um tumor de novo aqui, tão grande que eu perdi o movimento do braço. Eu fazia só isso aqui, ele só virava pouco. Então o esporte acabou, eu não conseguia fazer nada. E aí eu falei, meu, ferrou, porque eu sou movido ao esporte, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer? E aí eu falei, ferrou, minha vida realmente acabou. É muito louco falar, mas eu acho que esse diagnóstico foi muito mais difícil do que o câncer. É muito louco falar, porque assim, o câncer eu acho que eu já sabia levar. E ele me tirava algumas coisas, mas eu conseguia outra. O esporte, quando me tirou, realmente me tirou o chão, né? E aí foi que eu fiquei bem transtornado. E aos poucos, mudando a alimentação, fazendo acupuntura, pilates, eu fui conseguindo ajustar algumas coisas no corpo até ter a ideia de entrar no triatlo, né? Existe as Olimpíadas de Transplantados, quase ninguém conhece, né? E eu falei, eu quero participar. Pô, quero participar. Qual é o esporte mais difícil que tem? Tinha basquete, tinha dardo, eu falei, tá, a gente estava vendo a lista, triatlo, falou, quero esse. Porque pegava todas essas mobilidades que foram perdidas, entendeu? Eu falei, não, quero recuperar. E aí comecei a treinar e aí consegui fazer o feito, né? Agora, Gustavo, antes da gente entrar no ar, né, a gente compartilhava um pouquinho da tua trajetória e você me disse que o teu desempenho, a tua performance já chamou a atenção da própria medicina em Sim, sim. relação à tua superação. Sim, tanto que eu conheci o Xavier, que é dono da Umispro, que ele tem uma empresa que são exercícios de eletroestimulação. E aí, conversando com ele, eu também comecei a treinar lá na empresa dele. É uma roupa que você coloca que ele solta algumas cargas elétricas. E a gente começou a treinar para ter realmente um benefício, para poder voltar essa qualidade que eu tinha perdido. Passaram esses anos, realmente um tempo treinando, e a gente começou a ver uma melhora na polineuropatia. A ideia não era nem essa, era só realmente trazer musculatura. E eu ia junto subindo a carga de treino para poder participar do Ironman. O meu medo era não conseguir por travar. E a gente percebeu que realmente deu certo. Tava melhorando. Quando eu parava por algum período, realmente voltava esse formigamento. E aí, devido a isso, de eu ser, sem querer um caso de estudo, a gente reuniu o meu caso com um neurocirurgião, junto com a SPRO, e está estudando esse benefício para pacientes que têm neuropatia. E aí, para ver que carga elétrica pode dar, que realmente se o paciente é mais acometido, se só fazer sem exercício, se exercício junto com a eletroestimulação. E aí eu achei muito legal isso de ser um caso de estudo, né? O outro também, que é o Dr. Bruno, que está comigo também no projeto, ele apresentou o meu caso. Teve agora o 37º Congresso do Esporte do Brasil, de Medicina, não sei exatamente o nome, para mostrar realmente como uma pessoa que faz tratamento, que tem boas práticas como meditação, alimentação, yoga, leva uma vida, eu virei ovo-lacto vegetariano, então tira coisas que inflamam o corpo, consegue ter uma melhora no tratamento e, consequentemente, conseguir efeitos aí únicos, né? Então, eu acho muito legal, de uma dificuldade realmente que vista por todos seria, a gente consegue espremer e tirar algo bom para poder ajudar o próximo e me ajudar. Não, e muito obrigada por aceitar compartilhar essa tua história tão bonita aqui, né? Eu acho que o Eu que jornalismo agradeço. também tem esse papel de mostrar que, mesmo diante de um diagnóstico tão difícil, Gustavo, você mesmo disse que passou Sim. momentos aí complicados, até trabalhar o teu Mental. psicológico, a tua aceitação, né? Mas é muito gratificante também para a gente poder compartilhar essas histórias. Agora eu fiquei curiosa, porque eu estou vendo uma medalha bonita aqui. Vamos falar mais de Ironman. A gente está falando de uma das provas mais desafiadoras para um atleta, né? Como é que foi a preparação para o Ironman? E também mostra pra gente essa Bom, a medalha medalha, essa aí. aqui é um feito, é apenas alguma coisa de metal, na verdade, né? Mas tem um grande significado mesmo, né? Foi a prova aqui em São Paulo que... Olha só, até mostra lá mais, Dá pra acho que vai focar aí pra gente, mostrar mais um pouquinho. Olha só, que bonita. Aconteceu aqui em São Paulo essa prova, né? E a prova do triatlon mais desafiadora mesmo que tem, né? Tem
provas maiores, mas realmente o Ironman ficou a mais conhecida. Quando eu comecei no triatlo, que eu descobri, tipo assim, as Olimpíadas, quero participar. Eu comecei fazendo, era 5 quilômetros, 750 metros de natação, 20 quilômetros de bicicleta e 5 de corrida. Meu, já era muito para mim. Falei, meu Deus, é muito difícil, mas vamos lá. Aos pouquinhos, com alimentação, com exercícios, fui conseguindo subir. Eu falei, eu acho que já está tranquilo, eu quero dar um passo maior. Conversei com a minha médica, com a minha equipe, com todo mundo. Algumas não queriam, outros não. Gustavo, você está dando um passo muito maior. Eu falei assim, tá, mas eu quero testar. Se der errado, eu paro. Sim. Gustavo, vai ser muito, acho que vai ser muito assim. Não, mas vamos ao pouco. No final, a gente foi subindo realmente as cargas de treino, foi subindo aos poucos, tudo que precisa para poder chegar na prova. E foi um feito único, maravilhoso, que pelo que a gente pesquisou, eu acho que eu sou o primeiro atleta em tratamento a conseguir fazer o Ironman. Existem histórias maravilhosas de pessoas com esclerose, que tiveram câncer, que superaram, mas em tratamento, conciliando treino, tratamento. Às vezes tinha treino muito importante que eu perdia porque eu tinha feito o tratamento. Então foi tanto que eu cheguei em penúltimo na prova. Eu fiz em 8 horas e 34 minutos. Mas eu consegui, concluí. Eu até imprimi uma bandeira tipo do Doe Sangue. Então, eu passei ali, nossa, foi maravilhoso. O grito que eu dei ali foi muito bom. Ó, até fiquei arrepiada aqui, você falando. É muita força mesmo, foi muito legal. Imagina a emoção. E você até se emociona falando, né? Muito, porque às vezes parece que eu conto a história de outra pessoa. Porque é tanta coisa que quem está próximo vê o que eu já passei, que era para eu ter desistido. Eu já tive 1% de chance de cura, de reverter um quadro muito difícil. E aos poucos, que eu falo de boas escolhas que eu fiz no passado, mas feitas agora, realmente refletem isso. Então, eu acho muito importante no agora. O que você estiver passando, não importa. Escolha boas coisas no agora, faça boas escolhas agora, porque a vida está no agora. E se a gente vê a dádiva, a chance de viver mais, a gente vai realmente galgando essas coisas, é o que eu estou há 18 anos aí conseguindo fazer. Exato. Você citou alguns pontos importantes, né, como doação de sangue, você passou por transplantes, a gente sabe que no Brasil a gente, infelizmente, ainda tem, para alguns órgãos, filas muito longas, né, pessoas que acabam morrendo na espera daquele órgão, né, Gustavo? E é sempre bom também reforçar esse trabalho de consciência, esse trabalho de conscientização. Você disse que passou com cartaz, com a bandeira Doe Sangue. Compartilha com a gente também essa importância. Tanto que eu falo, todos os locais que eu vou conversar, falar minha história, que eu falo, eu só quero um momento pequeno para falar da importância da doação de sangue. Tanto que o meu macaquinho do triatlon tem tudo tipo Doe Sangue, Doe Medula, a minha bicicleta eu coloquei adesivo, eu tenho um tatuado na cabeça Doe Sangue. Porque assim, por mais que eu escolha coisas boas, por mais que, sei lá, milhares de pessoas estão tratando, estão querendo viver, chega um determinado momento que se a gente não tiver o bem mais precioso que é a vida do outro, pra gente, a gente morre. Então a gente está lá lutando, com a nossa família também lutando, chega um momento que não depende da gente. Depende da boa ação do próximo. Então, assim, se vocês forem em Hemocentro, doar só um pouquinho da vida de vocês, vocês não salvam só uma pessoa, vocês salvam um ciclo familiar, de amigos em volta. E, consequentemente, essa pessoa, eu tenho certeza que ela vai se tornar uma pessoa boa para levar boas histórias para o próximo. Então, acho que essa é aquela corrente do bem. Você faz o bem sem saber e, sem querer, ele volta para você por alguma coisa realmente que aconteceu. E o Esmagando o Câncer no Triatlon? Quando ele chega, é um projeto, enfim, sim. Na verdade, um estilo de vida, né, Gustavo, que você acaba abrangendo e sendo essa principal voz, esse principal entusiasta. Conta pra gente. O Esmagando o Câncer... Ali, eu passando na... Olha só, que é maravilhoso, aquilo é muito... Doe Sangue, salve vidas, tá aí, Esmagando. Pra mim, eu fui o primeiro. Eu cheguei, passei por último, mas é a sensação da vida, da vitória, de conseguir. O Esmagando o Câncer veio da ideia do esmagar o que te atrapalha na vida. O meu é o câncer. Tem gente que pode ser uma depressão, um término de relacionamento, não importa. Se dói em você, você tem que olhar aquilo. Para mim, a minha história não é maior que de ninguém. Porque isso dói em mim, só eu sei. Você tem a sua história que dói em você. Então, do que você pode esmagar e tirar um proveito bom daquilo? E aí, o Esmagando o Câncer realmente nasceu disso. Para poder esmagar. E aí, eu mostro para as pessoas. Eu tento, ao máximo, mostrar a minha dificuldade, o que eu fiz para poder tirar um proveito.
E aí, nisso que eu mostro para as pessoas, aí nasceu o Esmagando Câncer, né? E eu achei muito legal, porque tem pessoas que, tipo, às vezes treinam, Gustavo, tô aqui, ó, esmagando câncer também, ou fazendo qualquer coisa, esmagando câncer, ou se alimentando. É o que você falou, o Esmagando Câncer é um estilo de vida, né? Não é só esmagando câncer, é esmagando o que te atrapalha, entre outras questões da vida. E eu esmago e tiro ali o suprassumo para poder melhorar. E sobre esse estilo de vida, a gente até conversou também sobre esse ponto antes de entrar no ar, que não é só o tratamento, são comportamentos, são escolhas, né, de abrir mão, você falou um pouco da alimentação, né, de mudar essa forma de se alimentar, de enxergar a vida, né, de uma outra forma, fugindo desses padrões que a gente está acostumado. E o resultado é esse, né? São 18 anos, 18 anos. escolhendo todos os dias um estilo de vida diferente. Demorou um pouco para eu ter mais firmeza nas escolhas que eu tenho e ver que reflete em tudo. Quando eu descobri o câncer, eu tinha 17 anos. Então, realmente, aquela cabeça de moleque, meio avoado e tal. E aí, depois, cada vez mais, eu fui percebendo que, assim, a medicina está fazendo a parte dela, mas eu tenho que fazer a minha parte. E como que eu faço a minha parte? Meu corpo é meu templo, é algo mais importante que existe. Então, tendo práticas de boa alimentação, igual que eu falei que eu virei ovo-lacto vegetariano, não como carne, diminuir o doce ao máximo, mas às vezes eu como um doce, não tem problema, não tem que viver naquela linha difícil, né? Meditação, yoga, gosto de outros tipos de medicina, como consagrar ayahuasca, gosto de fazer coisas de constelação familiar, hipnose, várias coisas, eu testo de tudo, porque para mim a cura não é só um ponto, você tem que curar vários pontos da sua vida com essa oportunidade. O câncer me fez ramificar essa dificuldade para todos os pontos da minha vida. E nisso eu vou realmente curando cada pedacinho com boas escolhas. Então façam boas escolhas. É isso. O livro, abaixo da medalha também, o que esse livro representa? Fala um pouquinho da história, da criação. Perspectiva Consciente. Perspectiva Consciente. Você ainda tem tempo de mudar essa história, mas você quer? O principal realmente, se você quer, porque depende de você fazer as boas escolhas e você decidir. Eu coloquei 18 anos de tratamento aqui nesse livro, de histórias só importantes que vão conectar com a sua história. Aqui não tem fatos curiosos, algumas coisas tem, mas o principal é um livro de autoajuda com a minha biografia. Então eu conto essas passagens, me conecto com alguma dor sua e junto mostro a solução. E o mais maravilhoso que eu estou achando, a ideia do livro, é que eu quero que quem leia o livro sinta que a gente está aqui batendo papo, ou que está comigo, e o relato é padrão. Eu falo assim, Gustavo, parece que eu estou com você, parece que eu estou vivendo o Ironman, o tratamento, parece que eu vou olhar e você está falando comigo. Então, assim, essa imersão no livro para poder trazer quem lê junto para mim. E os relatos de transformação, de pessoa que já estava internado e lê o livro, e era um capítulo de muita dificuldade que eu estava passando, é muito legal. Então, isso aqui eu tenho certeza que uma missão de vida que Deus passou para mim é através de mim, é a história dele que está nesse livro. Eu apenas sou um canal que coloca a história e a história que vai realmente perpetuar. Eu sou um caminho de Deus, mas o que fica é a palavra de Deus da vida para poder ajudar o próximo, porque eu acho que falta isso, trazer essa proximidade, essa ligação e essas pequenas coisas que vai mudar a história de quem lê. Isso eu tenho... Não é prepotência, mas tenho certeza, porque assim, são 18 anos que está aqui, deu certo. Então tem algum fundamento muito legal para poder passar. Ai, claro. E quando a gente fala de acompanhamento médico, Gustavo, eu queria que você também trouxesse um pouquinho, você que ao longo desses anos, com certeza deve ter lidado com diversos especialistas, né? Enfim, como é que é esse cenário hoje de tratamento no Brasil? Como é que é a tua avaliação em relação ao quanto a gente avançou quando se fala em câncer? É muito, muito legal quando a gente traz esse tipo de exemplo, porque há alguns anos, quando alguém dizia tenho câncer, era um diagnóstico de morte. Era assim, meu Deus, não tem o que fazer mais, acabou. Né? E você é prova de que não acaba. Hoje em dia, os pacientes em tratamento, a gente está no maior nível de sobrevida de pacientes com câncer. Então, isso prova realmente que o tratamento está muito bom. E cada vez mais chegam drogas novas, né? Igual que eu comentei no começo. Em 2007, quando o câncer apareceu, por meu pai e para minha mãe, que são formados em odonto, quando se formaram lá no passado, o linfoma de Hodgkin, que era de sobrevida de 5 anos, acabou. Não tem tratamento melhor que isso. E com o tempo ele está melhorando, não só para o linfoma, para vários tipos de câncer. Realmente tem vários tratamentos bons. Algo muito importante é, se você tiver algum carocinho, qualquer coisa que você sinta uma dúvida, vá no médico. Por mais medo que dê, e vai dar medo sim,
pegue no começo, vá atrás de um especialista, qual seja o tipo de câncer que você tem, porque pegar no começo realmente é muito importante. O tratamento fica menos lesivo, menos invasivo, na verdade, menos dosagens, às vezes você sofre menos. Mas não importa, o que importa, o principal é você tratar. Eu acho que você ir atrás de tratamento, de médico, seja em SUS, seja em particular, não importa, vá atrás. Volto a dizer, por mais medo que dá, pegue no começo isso, esmague isso, consciência, tranquilidade, busque você realmente olhar o lado bom. Em 2007, quando apareceu a doença, eu estava tratando em um hospital em Santo André, mas eles não faziam transplante de medula. Sim. E aí, quando voltou com transplante, são outros hospitais que tratam. E aí encontrei uma médica que é a Ana Rita Burgos, que está desde 2011 comigo, 2009, 2011 comigo, e até hoje ela acompanha meu caso. Ela até brinca, Gustavo, não sei como eu te pego como paciente. Você me dá uma dor de cabeça, mas pelo menos dá certo. Porque ela também entende que ela entende o lado humano do paciente. Você não tem que tratar um paciente tudo igual. Tem que ter aquele tratamento, mas aquele lado mais humanizado, porque é um momento de dificuldade que precisa de uma atenção maior. Mas hoje em dia, graças a Deus, o tratamento é muito bom. Tanto que a própria imunoterapia que eu faço me dá condições também para poder fazer isso, né? A imunoterapia, qual é o procedimento? Quimioterapia e imunoterapia é um composto de remédio numa bolsinha de soro, falando mais fácil, que você recebe intravenoso. Sanguíneo, tá? Mas essa parte da imunoterapia, ele deixa o sistema imunológico mais forte para combater a doença. A quimio, digamos que é uma bomba nuclear que explode o corpo inteiro. E a imuno, digamos que deixa os soldadinhos ali mais fortes para poder ir combatendo a doença. Então, não é tão agressiva ao corpo, né? Uhum. Você falou da espera pelo transplante da medula, né? Sim. Queria que você compartilhasse também um pouquinho como é que foi a tua espera e até uma forma da gente fazer também essa conscientização, né? Da doação de medula, que é super importante. Na verdade, os 2 transplantes que eu fiz com a minha medula. Ah, tá. Porque não precisou tava, de um doador não, mas a segunda vez que eu falei como é importante ter doador. Primeiro, quando eu tratei, o câncer não afetou a medula óssea. Fiz os testes, estava ok. Então, eles retiram, é um autotransplante. Você retira, congela, faz a quimio, zera tudo e infunda de novo. A primeira coleta que eu fiz, eu coloquei bastante boto. Então, deu para poder só infundir metade e guardar metade. Voltou de novo a doença, Gustavo, vai ter que de novo fazer o transplante. Mas vamos fazer com outra pessoa que eu acho que a sua medula não está muito boa. Eu tenho uma irmã, vamos então fazer o teste com ela. A minha irmã, mesmo pai, mesma mãe, era acho que abaixo de 70% compatível. Na época, não era aconselhável fazer. Hoje em dia, se eu não me engano, existem alguns componentes que você consegue colocar para o corpo poder aceitar. Existe compatibilidade de 100%. E aí é muito bom realmente o tratamento. Então, o que eu falo, mesmo pai, mesma mãe, foi difícil encontrar um doador. Então, para vocês entenderem como é difícil, sim, ter essa parte da doação. Então, por isso, ao máximo, eu tento mostrar para as pessoas 2 sangue, 2 plaquetas, 2 medula. E a gente, como já estava meio que em cima da parte do transplante, tentaram caçar no banco de sangue alguma coisa compatível, também não encontrou. Então, vamos de novo colocar a sua medula. E aí, eu fiz de novo com a minha medula. Então, os 2 transplantes foi com a minha. Entendi. Eu até brinco, né? Que parece aquelas coisas de novela, que no momento final você descobre que não é filho, não é pai da pessoa, que a minha irmã não é compatível. Como assim? O que está acontecendo? Tava tudo certo, de repente. Mas era tudo normal, é o que poderia realmente acontecer. A gente estava mostrando aqui nas imagens algumas fases ali do teu treinamento, né? Queria focar e que você trouxesse também um pouquinho da preparação para o Ironman. Como é que é o total de horas? Como que você se prepara? Qual é o esforço físico? Além disso, se hoje em tratamento ainda há alguma limitação, você precisa, né, respeitar algum tipo ali de espaço, de tempo. Você falou que para muitos esforços ali que deveriam ser feitos antes, o tratamento atrapalhou um pouquinho esse calendário, né? Mas como é que é a preparação para ser um triatleta, para, né, ser esse destaque aí no Ironman? Para você fazer uma prova grande dessa, é importante você ter uma assessoria esportiva por trás. Você não pode só fazer e ponto final. A DLB, assessoria esportiva, veio comigo também nesse projeto, curtiu muito a ideia do esporte, do Esmagando o Câncer, por entender realmente a importância do esporte. E aí foi montando uma planilha entre natação, corrida, bicicleta. Você ia intercalando e sempre de final de semana a gente fazia os chamados longões, que a gente fazia como se fosse um simulado da prova. Ou às vezes fazia mais natação, mais bicicleta, mais corrida, ou os 3 juntos. Pro meio Ironman, eu achei assim, tranquilo, porque eu treinava por dia 1h30.
E era só final de semana, que às vezes era 3 horas, 4 horas, que são os longões. Então, de dia, é como se você fizesse algum tipo de academia com uma esteira no final, sei lá. Então, achei tranquilo. E realmente ia intercalando. E aos poucos, realmente ia subindo. O que eu vi que eu dei uma vacilada, que eu comecei a ficar gripado, que eu falei, nossa, eu acho que eu estou forçando demais. A minha médica nem sabe isso aqui, mas durante 3 meses eu tive que tomar antibiótico, porque eu fiquei gripado, porque baixou a imunidade. E aí eu lembrei que eu subi muitos treinos e não estava com a alimentação correta. Ajustei a alimentação para o nível de treino e aí consegui treinar. E aí, é o que você também comentou, que a gente estava comentando fora do ar, né? Que devido a alguns... Eu faço o tratamento de 21 e 21 dias. Quinta-feira, igual essa quinta eu fiz. Tô bem para poder treinar hoje, se tivesse treino. Mas tinha vezes que eu fazia na quinta-feira, putz, ficava cansado, falei, não vou forçar o corpo. Então eu deixava, às vezes, treino muito importante. Senti na prova, porque é uma briga mental maluca que você tem na prova, para você poder realmente colocar na cabeça os seus planos, as suas ideias, não quero concluir, quero completar. Eu acho que muito é briga mental. Eu acho que a gente cuidar da mente é muito importante. Mas o treino é muito interessante, é muito gostoso mesmo você se superar cada vez mais. Você vê na planilha, sei lá, 5 km, você vê na próxima 15, você fala, meu Deus, não vou conseguir. Você vai conseguindo. Tudo tá aqui, Tudo né, tá aqui, Gustavo? sim, tudo nasce aqui. Agora, olha, encaminhando para o nosso fim dessa conversa super agradável, né? Enfim, de superação, de ajuda também para quem está aqui acompanhando e às vezes se vê nesse mesmo cenário. Dois pontos que eu queria que você trouxesse. Primeiro, continua tatuando? Como é que tá essa rotina? Continuo, sim. Tatuagem é o que me conecta às pessoas. Eu não consigo parar de tatuar. Estou com projetos novos de tatuagem, de cobertura, de cicatriz até, porque eu sei realmente uma cicatriz o que leva a pessoa. Então, estou realmente focando bastante em coberturas de tipo de cicatriz com estilo tribal, que traz um significado. Tatuar, eu brinco, mesmo se eu ganhar na Mega Sena, eu não paro de tatuar. Não tem como, porque eu amo. A tatu me aproxima das pessoas. E as tuas tatuagens têm significados importantes também para a sua... Tem essa aqui, sou grato, é a mão direita sempre para eu ver e pensar em algo para ser grato. Tenho o Dois Sangue, tenho uma tatuagem que eu fiz aqui em homenagem ao meu pai que faleceu, que é a letra dele. Misturei as cinzas do meu pai e tatuei. É uma coisa que não faço em ninguém, é uma coisa muito particular que eu fiz, tá bom, do Gustavo. E o resto é mais algumas lembranças e tal, mas eu acho importante, porque a tatu ela faz você lembrar de um momento, né? É verdade. Então ela traz esse momento dessa importância. E os nossos 30 segundos finais para você deixar aqui a sua mensagem final também para quem está nos acompanhando. Muito obrigado realmente por poder fazer parte. E pessoal, lembre-se, doe sangue, doe plaquetas, doe medula, por favor, salve vidas. Façam boas escolhas nessa vida, que essas boas escolhas agora vão refletir realmente no futuro. Aproveite a vida, ame, respeite, seja perdoado, perdoe. E o que eu falo, curta essa jornada maravilhosa que se chama vida, porque é um prazer estar vivo. Muito obrigado. A gente que agradece, Obrigado. Gustavo.